Bom dia, amado irmão. Bom dia, querida irmã. Que a doce e eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo te envolva agora, no exato momento em que você desperta para mais um dia. Que esta não seja apenas uma manhã comum, mas uma manhã marcada por presença, por propósito, por plenitude. Que cada palavra que ecoar nesta oração penetre profundamente no seu coração, trazendo vida, força, clareza e alívio. Você não está aqui por acaso. Há algo divino neste encontro. Há um sopro do Espírito que te trouxe até aqui, porque Deus deseja falar com você. Antes que os ruídos do mundo se levantem, antes que os compromissos do dia te envolvam, antes que qualquer desafio se apresente, você escolheu algo precioso, buscar a presença de Deus. Escolheu priorizar o espiritual antes do natural, o eterno antes do passageiro, o invisível antes do visível. E isso tem um poder transformador. Quando buscamos a Deus antes de tudo, tudo passa a ser conduzido por Ele. Quando o colocamos no início, Ele permanece até o fim. Este momento é um altar, não um altar feito de pedras ou estruturas humanas, mas um altar levantado pela sua fé. Aqui, agora, nesta atmosfera de reverência, o céu se aproxima, a graça se manifesta, a voz do Espírito se faz audível, e você é acolhido não por um ritual, mas por um Deus vivo, pessoal, presente. Um Pai que não apenas observa de longe, mas que desce ao nível da sua dor, da sua realidade, dos seus pensamentos mais escondidos e diz: estou contigo. Talvez você tenha acordado hoje com o coração inquieto. Talvez haja situações em sua vida que parecem fora de controle. Talvez você esteja orando por algo há tempos e a resposta ainda não veio. Talvez o cansaço emocional esteja pesando. Talvez existam lutas que ninguém mais conhece. Mas saiba disso, Deus conhece, Deus vê. Deus entende até os gemidos que não chegam a virar palavras. E Ele cuida, Ele nunca perdeu o controle, nunca se distraiu com os seus clamores, nunca virou o rosto diante da sua dor. Ao contrário, Ele recolhe cada lágrima, Ele registra cada oração. Ele prepara respostas maiores do que o que você consegue imaginar. Hoje, você foi chamado a estar aqui não apenas para pedir, mas para reconhecer que o ar que respira é presente, que o fato de acordar é graça, que mesmo em meio às lutas você está de pé, que Deus ainda está escrevendo sua história, mesmo quando tudo parece em silêncio. E essa consciência desperta gratidão. Uma gratidão que não depende de circunstâncias perfeitas, mas que nasce da certeza de que Deus é bom, sempre bom. Vamos juntos, então, abrir esse novo dia com essa verdade no coração. Deus está cuidando de você. Ainda que você não veja o movimento dele, Ele está agindo. Ainda que você não entenda os caminhos, Ele está te conduzindo. Ainda que as respostas demorem, Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. E porque Ele cuida, você pode descansar, pode respirar fundo. Pode entregar tudo em suas mãos. Os medos, os planos, os relacionamentos, a saúde, os sonhos e até mesmo as incertezas. Este é o seu tempo. Tempo de ouvir, de sentir, de crer. Tempo de derramar sua alma e de receber do alto. E, acima de tudo, tempo de gratidão. Porque mesmo sem merecer, você tem acesso ao trono da graça. Mesmo falho, você é amado. Mesmo limitado, você é sustentado. Agora, permita que a presença de Deus te envolva. Permita que o Espírito Santo sussurre verdades eternas ao seu coração. Deixe que cada palavra desta oração seja como bálsamo para as feridas invisíveis, como direção para os caminhos confusos, como alimento para a alma cansada. Este é o seu amanhecer com Deus. Este é o seu começo com propósito. Este é o seu respiro com paz. Que esta oração seja o início de um dia diferente,
não porque o mundo mudou, mas porque o seu espírito foi realinhado à presença de Deus. E é só o começo. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essas palavras ecoam do Salmo 40 como um lembrete vivo de que Deus não está distante, indiferente ou alheio ao que sentimos. Ele se inclina, ele se aproxima, ele ouve, ele responde. Quando abrimos a boca em oração, quando a alma se expressa em clamor, não estamos falando ao vazio nem aos ventos. Estamos sendo ouvidos pelo Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que sustenta o universo é o Deus que para tudo para ouvir a sua voz. E não apenas ele escuta, ele age. O salmista continua dizendo que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os seus pés sobre uma rocha, firmando os seus passos. Isso significa que a oração que você faz hoje tem poder para mover o coração de Deus em sua direção. Que o clamor que você levanta agora pode ser o começo de uma mudança profunda. Que os pés que ontem escorregavam na lama do medo, da dúvida, da dor, hoje podem estar firmados sobre a rocha da confiança, da fé, da presença. Essas palavras não foram registradas apenas como poesia espiritual. Elas são testemunho. E mais do que isso, são convite. Um convite para você crer que Deus também se inclina para ouvir você. Um convite para entregar a Ele aquilo que ninguém mais pode resolver. Um convite para descansar, mesmo sem ver ainda a mudança, porque a certeza de que Deus ouviu já muda tudo. O Salmo 17 reforça ainda mais essa convicção. Ouve, Senhor, a minha justa súplica, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Davi, em seu coração sincero, se apresentava a Deus com verdade. Ele não disfarçava suas dores, nem fingia uma fé que não sentia. Ele orava com autenticidade. E é isso que o Senhor deseja de nós nesta manhã: sinceridade. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos verdadeiros. Que a oração nasça do fundo da alma, com fé, mesmo que frágil, com palavras simples, mas carregadas de desejo por Ele. Ao escolher esse versículo como base para este dia, afirmamos mais uma vez: nosso Deus ouve, Ele se importa, Ele se envolve, Ele se aproxima dos que o invocam com coração quebrantado. Quando você sente que ninguém entende, Ele compreende. Quando você acha que ninguém se importa, Ele cuida. Quando você pensa que não tem forças para orar, Ele recolhe até o silêncio como intercessão. E é com essa verdade que queremos começar este novo dia, elevando a alma com gratidão, reconhecendo que não estamos sozinhos. Há um Pai que inclina os ouvidos, que nos acompanha, que nos protege, que está operando mesmo agora, abrindo portas, fechando armadilhas, restaurando ânimos, conduzindo passos. Deus está cuidando de você. E se hoje você precisava de uma prova disso, esta palavra é o lembrete. Ele ouviu o seu clamor. Agora, respire fundo e traga à memória aquilo que tem pesado no seu coração. Em silêncio ou com palavras, apresente ao Senhor. Faça deste versículo o seu escudo nesta manhã. Declare para si mesmo: o Senhor se inclinou para mim. Ele ouviu. Ele vai agir, não por mérito, mas por amor. Não por obrigação, mas por aliança. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel àquilo que prometeu. E isso muda tudo. Se enquanto ouvia essas palavras, algo dentro de você se moveu, se seu coração acelerou, se seus olhos se encheram de lágrimas, se um suspiro profundo saiu da sua alma, então não ignore isso. É o Espírito Santo te tocando. É a confirmação de que esta oração, esta palavra, esta presença é para você. É Deus te lembrando de forma íntima e real: eu ouvi o seu clamor, eu estou cuidando de você, e neste momento convido você a dar um passo de fé, a responder espiritualmente a essa verdade que te alcançou, não com gritos, não com rituais, mas com uma declaração simples e poderosa. Escreva agora nos comentários:
Deus está cuidando de mim. Essas palavras tão breves carregam uma força que o mundo espiritual compreende. Elas não são apenas uma frase digitada. Elas são uma semente de fé lançada em solo fértil. Elas são uma proclamação feita diante do céu e contra todas as vozes contrárias que têm tentado te desanimar. Quando você declara isso publicamente, algo acontece. Algo muda, não apenas em você, mas em outros. Porque alguém, ao ler seu comentário, também será encorajado. Alguém que está em silêncio, que ainda não teve coragem de expressar sua fé, verá a sua declaração e encontrará forças para crer. Você não faz parte de uma fé solitária. Você está unido a uma multidão de irmãos e irmãs, espalhados por muitos lugares, que também estão agora orando, declarando, confiando, renascendo. Você faz parte de um corpo, e esse corpo se fortalece quando cada membro se expressa. Quando você escreve, você se alinha. Quando você declara, você se posiciona. Quando você compartilha sua fé, você edifica outros. É por isso que este momento vai além da tela. Ele é espiritual, ele é eterno. Ele está sendo registrado nos céus como um testemunho vivo da sua confiança em Deus. Talvez você esteja pensando, mas é só uma frase, é só um comentário. Não, não é. É um altar de palavras, é um memorial de fé. É um ato profético que diz, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender tudo, eu descanso. Mesmo com lágrimas, eu creio que Deus está cuidando de mim. E se por algum motivo você ainda está resistindo a escrever, se ainda há vergonha, dúvida ou até mesmo medo de se expor, lembre-se, sua fé não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sincera. Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você confie que Ele já tem todas. Então escreva, mesmo que as mãos tremam, mesmo que o coração esteja machucado, mesmo que tudo ao redor pareça contrário. Escreva como quem planta esperança, como quem acende uma vela no meio da escuridão, como quem diz, eu não desisto, eu creio, Deus está comigo. E se já escreveu, volte mais tarde. Leia os outros comentários. Ore por quem também declarou. Encontre irmãos na fé nessa comunidade invisível, mas viva. Aqui não estamos apenas em um vídeo, estamos em um lugar de encontro, de unidade, de avivamento, e a sua declaração pode ser o começo de algo extraordinário. Então, agora, sem medo, sem dúvidas, declare com convicção. Escreva nos comentários, Deus está cuidando de mim. Faça isso não apenas por você, mas por quem ainda está esperando uma palavra de coragem para também declarar. Seja luz, seja fé, seja voz, porque Deus já está cuidando e você está começando o seu dia da melhor forma, confiando. Há um mistério sagrado quando nos colocamos diante da palavra de Deus pela manhã. É como se o espírito se curvasse antes mesmo do corpo se mover, como se a alma encontrasse abrigo antes mesmo de sair de casa. O Salmo 40 nos revela um Deus que se inclina, que se importa, que resgata. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é uma figura distante, inacessível, fria. É um Pai presente, atento, profundamente envolvido com os detalhes do nosso ser. E é essa imagem que deve nos acompanhar ao longo deste dia, a de um Deus que se curva do céu para tocar a nossa dor. Imagine isso, o Criador de todas as coisas se inclinando para ouvir uma única alma. Você, Ele não apenas escuta, Ele responde. Ele entra no cenário, ele muda a atmosfera, ele transforma os vales em caminhos retos. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava num poço. Não apenas um poço físico, mas um lugar de caos interior, de desespero emocional, de escuridão espiritual. E é desse lugar que Deus o tirou. Deus o levantou. Deus firmou os seus passos. E se o fez com Davi, fará também com você. Não há poço tão fundo que a mão de Deus não alcance.
Não há lama tão escorregadia que a rocha da fé não possa estabilizar. Não há clamor tão silencioso que Deus não consiga ouvir. E mesmo que hoje você esteja em um terreno de dúvidas, de cansaço, de limitações, lembre-se, a rocha está próxima. E sobre ela você será estabelecido, firmado, fortalecido. O Salmo 17, por sua vez, revela o coração de alguém que sabe onde está a sua segurança. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essas palavras não são apenas poéticas, são poderosas. Revelam intimidade, proteção, dependência. Falam de um Deus que não apenas guarda à distância, mas que esconde em seu próprio ser, debaixo de suas asas, no lugar secreto, onde o medo não penetra, onde a aflição não domina, onde o inimigo não alcança. É isso que buscamos nesta manhã, o esconderijo, o abrigo eterno, a sombra protetora do Altíssimo, porque o mundo lá fora é cheio de incertezas, de pressões, de distrações. Mas aqui e agora, no silêncio da alma, encontramos o abrigo. Encontramos o lugar onde somos lembrados de quem somos e de quem é aquele que nos guarda. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos preciosos demais para passarmos despercebidos. E ao começarmos o dia com essa consciência, tudo muda. A ansiedade perde espaço, a dúvida recua, a pressa desacelera. Porque compreendemos que não estamos à mercê do acaso. Não somos jogados ao vento, somos conduzidos, somos guardados, somos cuidados. Há um pastor que conhece cada passo que daremos hoje. Há um refúgio que não falha. Há uma rocha debaixo dos nossos pés. Gratidão, então, se torna mais do que um sentimento. Torna-se uma resposta espiritual, um reconhecimento de que, mesmo que ainda existam desafios, Deus tem sido fiel. Mesmo que nem todas as respostas tenham chegado, Ele já tem nos sustentado. E isso basta. A fé verdadeira não é medida pela ausência de problemas, mas pela presença de confiança em meio a eles. Nesta manhã, que você abrace essa verdade, que não apenas ouça, mas internalize, que a palavra se torne carne em você, que ao meditar nesses salmos, sua mente se renove, sua alma se firme e o seu espírito se alimente. Você não está só, você não está perdido, você não está esquecido, você está debaixo das asas do Altíssimo, guardado, protegido, sustentado e, acima de tudo, amado. Agora, se puder, feche os olhos. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos da alma. Desconecte-se por um momento do barulho externo, das distrações, das preocupações que tentam te puxar de volta ao ritmo acelerado do mundo. Una as mãos, se quiser. Incline sua cabeça como sinal de reverência, de entrega, de rendição. Não há nada mais importante acontecendo agora do que este momento. É você e Deus. É a alma encontrando o Criador. É a criatura voltando ao sopro da origem. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã santa, nós te exaltamos. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, queremos declarar que Tu és digno. Tu és Deus acima de todas as coisas. Tu és a luz que dissipa toda a escuridão. És a salvação que nos alcança quando não temos forças para subir. És a fortaleza segura quando tudo ao redor parece desabar. Não há outro como Tu, Senhor. Não há nome mais alto, nem amor mais puro, nem presença mais transformadora. Tu és o nosso tudo. Hoje nos levantamos, Senhor, não com pressa, mas com reverência. Não com ansiedade, mas com gratidão. Não com medo, mas com fé. Sabemos que Tu já estás neste dia, muito antes que os nossos pés tocassem o chão. Tu já preparaste caminhos, já afastaste perigos, já ordenaste ao céu que cuidasse de nós. E por isso, antes de qualquer coisa, nos colocamos aqui para reconhecer: precisamos de Ti.
Recebe a nossa oração, Senhor, como um perfume agradável. Que nossas palavras, por mais imperfeitas que sejam, subam ao teu trono como expressão de amor e de dependência. Que o nosso coração se alinhe ao teu. Que os nossos pensamentos sejam lavados na tua verdade. Que os nossos sentimentos sejam curados pela tua paz. Queremos começar este dia não apenas com a mente clara, mas com o espírito aceso. Não apenas com foco, mas com fé. Não apenas com metas, mas com direção vinda do alto. Tira de nós, Pai, toda inquietação, toda preocupação excessiva, toda carga emocional que não nos pertence. Que o Teu Espírito Santo agora, neste exato instante, invada cada canto do nosso ser. Que onde havia peso, haja leveza. Que onde havia dúvida, entre confiança. Que onde havia angústia, nasça descanso. Sim, Senhor, descansamos em Ti. Entregamos este dia em Tuas mãos. As tarefas, os encontros, as decisões, os caminhos, tudo está sob Teu controle. Protege-nos. Guarda nossa entrada e nossa saída. Que nossos olhos vejam o que precisam ver e que sejam blindados contra o que não edifica. Que nossos ouvidos filtrem a verdade, rejeitem a mentira e escutem apenas o que vem do Teu Espírito. Que nossos pés não vacilem, que nossas mãos sejam instrumentos de bênção e que a nossa boca declare palavras de vida por onde passarmos. E acima de tudo, Senhor, que a Tua presença nos acompanhe, que a Tua presença vá à frente, que a Tua presença seja mais real do que qualquer notícia ruim, mais forte do que qualquer pressão, mais constante do que qualquer sensação. Queremos andar contigo como Enoque andou. Queremos conversar contigo, como Moisés no monte. Queremos confiar em Ti, como Davi nos Salmos. Queremos começar e terminar este dia com os olhos fitos em Ti. Agora, envolva-nos, Pai, como um manto de paz que cobre toda a agitação, como um abraço eterno que nos acolhe na manhã, que este seja o início de um dia diferente, não porque tudo mudará lá fora, mas porque algo já está mudando dentro de nós. Senhor, agora que estamos em Tua presença, com o coração aberto e os pensamentos aquietados, intercedemos com fé e com reverência por todas as áreas da nossa vida, porque sabemos que Tu não separas o espiritual do cotidiano. Sabemos que Teu cuidado não é apenas para os momentos solenes, mas para cada detalhe da existência. Desde os invisíveis movimentos da alma até as grandes decisões que nos aguardam ao longo do dia. Sabemos que Tua proteção não se limita a um espaço sagrado, mas se estende sobre a nossa casa, a nossa rua, os nossos caminhos, os nossos relacionamentos. Por isso, com confiança, entregamos cada uma dessas áreas nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela proteção da nossa vida física. Guarda o nosso corpo, Senhor. Livra-nos de todo tipo de enfermidade, de acidentes, de emboscadas, de distrações que podem nos fazer tropeçar. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo em cada ambiente que formos entrar. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do inimigo tenha poder para nos atingir. Que sejamos selados pela Tua presença em cada passo, em cada lugar, em cada instante. Intercedemos também pela nossa vida emocional, Senhor, que a nossa alma encontre equilíbrio em Ti. Que as vozes do medo, da insegurança, da culpa ou da rejeição sejam silenciadas pela verdade que nos diz: somos amados, escolhidos, perdoados e sustentados por Ti. Renova as emoções cansadas, levanta os corações abatidos, fortalece os que estão à beira da desistência. Que hoje haja libertação de toda a ansiedade, de toda a angústia, de toda a dor escondida que ainda sangra em silêncio. Que a paz que excede todo entendimento seja o muro ao nosso redor e o chão firme sob nossos pés. Clamamos, Senhor, pela nossa proteção espiritual.
Sabemos que há uma guerra invisível sendo travada diariamente contra nossa fé, nossa santidade, nossa comunhão contigo. Por isso, nos revestimos agora com a armadura de Deus. Cingimos os lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos os pés com o evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que nenhuma influência maligna nos toque, que nenhum pensamento contrário à tua verdade permaneça. Que todo espírito de confusão, de engano, de incredulidade seja agora repreendido em nome de Jesus. Intercedemos também pela nossa família. Pai, visita cada lar representado agora por aqueles que oram conosco. Abençoa os cônjuges, os filhos, os pais, os irmãos. Estende tua mão sobre aqueles que amamos. Protege-os do mal, livra-os do caminho da perdição, guarda-os nos momentos de tentação. Que haja salvação dentro de casa, reconciliação onde há divisão, cura onde há feridas antigas e amor onde a frieza tentou se instalar. Que cada ambiente familiar seja tomado por tua paz. Que o perdão flua, que os laços sejam restaurados, que as promessas se cumpram. Pai, entregamos a Ti nosso trabalho, nossa rotina, nossos compromissos. Que em tudo sejamos exemplo de integridade, excelência e fé. Dá-nos sabedoria nas decisões, clareza nas escolhas, direção nas conversas. Que sejamos protegidos de toda armadilha profissional, de toda injustiça, de toda palavra maldosa. E se algum ambiente for pesado espiritualmente, que a tua luz entre conosco, dissipando toda a sombra. Que sejamos portadores da tua presença em cada lugar que pisarmos. E agora, Senhor, pedimos por perseverança, fortalece a nossa fé, que ela não vacile diante das más notícias, que ela não se perca nos dias cinzentos, que ela não esfrie com o passar do tempo. Dá-nos resistência contra as tentações. Que nossos olhos não se desviem, que nosso coração não se engane, que nossas mãos não se contaminem. Queremos ser encontrados fiéis. Queremos vencer como quem confia e permanece. Cuida de nós, Senhor, por inteiro, por dentro e por fora, pela manhã e à noite, quando estamos cercados e quando estamos sozinhos, porque sabemos com fé inabalável, Tu estás cuidando de nós. Mais do que as bênçãos, mais do que as respostas, mais do que os livramentos, o que o nosso coração anseia de verdade é a Tua presença, Senhor. Porque há algo dentro de nós que nenhuma conquista pode preencher. Nenhuma vitória externa é suficiente quando estamos vazios por dentro. Nenhuma promessa é mais valiosa do que o Teu rosto, do que a certeza de que Tu estás perto. E nesta manhã, com o coração aberto, com os olhos voltados para o alto, nós Te buscamos. Não apenas pelas Tuas mãos, mas pelo Teu coração. Não apenas pelos milagres, mas pela comunhão. Não apenas pelos livramentos, mas pela intimidade. Como está escrito no Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Sim, Pai, isso que arde em nós é o Teu chamado. É a Tua voz nos convidando para mais perto. E nós respondemos, queremos Te conhecer. Queremos ouvir o som suave do Teu Espírito. Queremos ser conduzidos por Ti, não apenas guiados externamente, mas conduzidos internamente. Queremos Te sentir nos detalhes do dia, nos silêncios da rotina, nas entrelinhas dos encontros. Há um clamor em nosso espírito que vai além das palavras. Um clamor que diz, não nos deixes seguir sem Tua presença. Não queremos caminhar apenas com bons conselhos, com lógica humana, com planos bem estruturados. Queremos Tua direção espiritual. Queremos a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite. Queremos aquele sussurro do céu que nos mostra o caminho quando tudo parece confuso. Queremos Tua mão sobre nós,
não apenas como proteção, mas como toque, como proximidade, como relacionamento real. Pai, sabemos que Tu não nos criaste para uma fé fria, mecânica, teórica. Fomos feitos para andar contigo no jardim, como no princípio. Fomos moldados para viver em comunhão contínua com o Criador. E mesmo que o pecado tenha tentado romper esse elo, o sangue de Jesus restaurou o acesso. A cortina se rasgou, o véu foi tirado, e hoje podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, não porque somos bons, mas porque fomos lavados, não porque merecemos, mas porque fomos amados primeiro. E é nesse lugar, Senhor, nesse lugar secreto que queremos viver. Não apenas visitar em momentos de desespero, mas habitar. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não queremos apenas entrar e sair, queremos morar, respirar Tua presença, ser moldados por ela, ser transformados dia após dia pela beleza da Tua santidade. Em Provérbios 8:17 está escrito: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. E nós Te amamos, Senhor. Te buscamos não como quem cumpre um dever, mas como quem volta para casa, como quem encontrou a fonte de tudo o que é verdadeiro, como quem compreendeu que o sentido da vida não está nas realizações, mas na conexão com o Criador. Por isso, nesta manhã, queremos mais de Ti, mais revelação, mais intimidade, mais consciência da Tua presença. Queremos andar contigo como quem anda com um amigo. Queremos Te ouvir, não apenas em palavras bíblicas, mas na direção do Espírito. Queremos obedecer, não por medo, mas por amor. Queremos ser conduzidos por um relacionamento vivo, pulsante, constante. Senhor, não queremos nos acostumar com a distância. Não queremos normalizar a frieza espiritual. Acende em nós o fogo do primeiro amor. Restaura a fome pela Tua palavra. Tira toda apatia, todo conformismo, toda indiferença. Queimar por Ti seja o nosso estado natural. Que a nossa vida seja uma resposta diária ao Teu amor. Tua presença é o que mais precisamos e é o que mais desejamos. Senhor, obrigado por este tempo sagrado em Tua presença. Obrigado porque mesmo antes que nossos lábios se movessem, Tu já conhecias as palavras que seriam ditas. Mesmo antes que o nosso coração se derramasse, Tu já estavas aqui. Tu nos esperavas. Tu nos acolheste. Tu nos tocaste. E agora, após tudo o que foi dito, clamado, entregue e sentido, nos resta apenas agradecer. Não porque temos tudo o que queremos, mas porque sabemos que temos a Ti. E isso basta. Obrigado, Pai, por cada palavra dos salmos que hoje nos visitaram com vida. Obrigado porque, ao orarmos com a Tua palavra, não estamos apenas recitando textos antigos. Estamos acessando promessas eternas. Estamos ativando verdades espirituais. Estamos permitindo que a Tua voz fale mais alto que qualquer outra voz que tente dominar os nossos pensamentos. O Senhor se inclinou para nós. O Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor nos esconde à sombra das Tuas asas. O Senhor é o nosso refúgio. Obrigado porque este momento de oração não é isolado. Ele se estende no tempo. Ele ecoa dentro de nós. Ele molda o que viveremos daqui para frente. Cada decisão, cada atitude, cada reação será diferente, porque escolhemos começar o dia contigo. E ao Te colocarmos em primeiro lugar, confiamos que tudo o mais será acrescentado. Tu não és apenas o início do nosso dia. Tu és a essência dele. És o centro, és a base, és o propósito. Senhor, nós Te agradecemos porque sentimos Tua presença, porque sentimos que o fardo foi aliviado, porque sentimos que o coração foi acalmado, porque ainda que as circunstâncias não tenham mudado do lado de fora, algo já mudou por dentro. Já não somos os mesmos, já não olhamos com os mesmos olhos, já não pensamos com a mesma confusão. A clareza, a paz, a fé
E se hoje enfrentarmos desafios, sabemos que não os enfrentaremos sozinhos. Se surgirem adversidades, teremos forças que vêm de ti. Se algo tentar nos tirar do caminho, a tua mão nos sustentará. Se vierem más notícias, tua voz será mais forte. Se o medo tentar voltar, teu amor o lançará fora. Se a tristeza tentar se infiltrar, tua alegria será a nossa força. Por isso, com humildade e reverência, entregamos este dia em tuas mãos. Com todas as suas possibilidades, riscos, encontros, decisões, com tudo o que está por vir, o que já sabemos e o que ainda nos surpreenderá. Tudo isso está sob teu controle, e nós descansamos nisso. Declaramos com fé e com gratidão que hoje será um dia cheio da tua graça, um dia leve, ainda que haja peso, um dia protegido, mesmo em meio às incertezas, um dia conduzido, mesmo diante das bifurcações, um dia que refletirá o teu cuidado e a tua fidelidade, porque decidimos começar contigo. Decidimos confiar, decidimos permanecer, e que cada palavra desta oração continue reverberando dentro de nós ao longo das horas, que os versículos se tornem escudo, que a fé seja nossa atmosfera, que a gratidão nos acompanhe e que a certeza do teu amor seja a melodia que embala os nossos passos. Senhor, obrigado por cuidar de nós, obrigado por ouvir, obrigado por responder. Obrigado por nos ensinar que a maior resposta que podemos receber é a tua presença constante. Pai Celestial, nesta manhã que se ergue diante de nós como uma página em branco, nos rendemos à tua presença com um coração cheio de gratidão. Tu és o Deus que nos viu no vale, que nos alcançou no silêncio do desespero, que se inclinou quando ninguém mais nos ouviu. E por isso, começamos este dia reconhecendo: Tu és fiel, Tu és bom, Tu és Deus sobre todas as coisas. Elevamos a nossa alma em adoração, em entrega, em confiança plena. Como o salmista declarou no Salmo 40, também dizemos: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, Senhor. Quantas vezes estivemos em poços de angústia, presos em lamaçais de dúvidas, cercados por inseguranças e medo, mas Tu estavas lá, Tu nunca nos deixaste, Tu nos levantaste, Tu firmaste os nossos pés sobre a rocha. E hoje, essa rocha é a base da nossa fé. Essa rocha é Cristo. É sobre ela que caminhamos, mesmo em meio às tempestades. Sabemos que este dia pode nos trazer desafios, mas sabemos também que o teu cuidado é maior do que qualquer obstáculo. E por isso, clamamos pelas promessas vivas do Salmo 17. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Sim, Senhor, cobre-nos com tua sombra, esconde-nos do mal. Protege-nos dos ataques invisíveis, das palavras que ferem, das ciladas que nos rondam, que a tua presença seja o nosso escudo, que os teus olhos estejam sobre nós. Que a tua mão nos conduza por caminhos retos, mesmo quando não entendermos os atalhos que o céu prepara. Declaramos que não andaremos sozinhos. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso guia. Tu és a luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. E mesmo que este dia seja longo, mesmo que venham pressões, imprevistos, embates, não temeremos. Porque o mesmo Deus que nos salvou ontem é o Deus que permanece conosco hoje. A tua fidelidade não muda com as estações. A tua graça não se esgota com as horas. A tua presença não falha com o tempo. Pai, nós te agradecemos não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Agradecemos porque podemos te chamar de Pai, porque temos acesso ao teu trono, porque mesmo sem merecer, somos recebidos com amor. Somos lavados, somos renovados, somos abraçados. És um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que se importa, e isso nos basta. Pedimos que hoje, Senhor,
cada passo nosso seja guiado pela tua sabedoria. Que em cada decisão sintamos o teu direcionamento. Que em cada ambiente sejamos instrumentos de paz. Que onde houver escuridão, levemos luz. Que onde houver dúvida, sejamos voz de fé. Que onde houver desânimo, sejamos canal do teu renovo. Não queremos passar por este dia apenas sobrevivendo. Queremos viver com propósito, viver com consciência da tua companhia, viver como quem foi salvo, restaurado e enviado. Fortalece a nossa fé, Senhor. Que ela não dependa do que vemos, mas do que sabemos sobre ti. Que ela não vacile diante das incertezas, mas se firme na tua palavra. Que ela nos mantenha firmes, constantes, confiantes. Sabemos que a jornada nem sempre será fácil, mas sabemos também que tu nunca prometeste ausência de lutas, prometeste presença em cada uma delas, e isso nos fortalece. Por fim, pedimos que a nossa vida hoje seja uma expressão da tua graça, que ao falarmos sejamos bênção, que ao ouvirmos sejamos sensíveis, que ao servirmos sejamos luz, que ao respirarmos sejamos testemunhas vivas de que o Senhor está conosco. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos proteger, obrigado por nos renovar, e que esta oração seja como incenso agradável diante de ti, marcando este dia com tua unção, tua direção e tua paz. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, se de alguma forma tocou o seu espírito, então entenda, não foi apenas uma emoção, foi Deus. Foi a presença dele se manifestando no íntimo da sua alma. Foi a resposta que você tanto esperava. Foi o toque sutil de um pai que conhece o seu nome, o seu caminho, o seu momento. E agora, depois de tudo o que vivemos aqui, é hora de expressar essa fé que ardeu dentro de você. Escreva agora nos comentários, protegido por Deus, simples assim, com fé, com convicção, com confiança. Escreva como quem ergue um estandarte diante do mundo espiritual, como quem declara ao céu e à terra que pertence ao Senhor, que crê em sua proteção, que confia em seu cuidado. Essa frase não é apenas um comentário, é uma oração escrita, é uma semente plantada. É um testemunho público de que você se posiciona como filho, como filha, como alguém que tem refúgio seguro nas asas do Altíssimo. E se você já escreveu, desafie alguém a fazer o mesmo. Envie este vídeo para uma pessoa que precisa dessa palavra. Talvez alguém esteja passando por um vale escuro, sentindo-se sozinho, desamparado, confuso. Talvez alguém não tenha forças para orar, mas ao ouvir esta oração, ao sentir o ambiente espiritual que ela carrega, encontrará um renovo, um fôlego, um sopro de vida. Você pode ser o instrumento que Deus usará hoje para alcançar um coração cansado. Compartilhar esta oração é mais do que um gesto, é uma missão. Se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora neste canal. Aqui todos os dias somos conduzidos a um encontro com Deus, um lugar de alívio, de direção, de fé renovada. Ative o sininho das notificações. Não perca o alimento diário que vem do céu. Faça da oração matinal um hábito, um estilo de vida, um compromisso de fé. Não espere que as dificuldades apareçam para buscar a presença. Cultive hoje aquilo que te sustentará amanhã. Cada manhã, antes de tudo, separe um momento para estar aqui, para orar, para meditar, para ouvir a voz de Deus. Que esta se torne a sua primeira conversa do dia, que antes de abrir o coração ao mundo, você o abra ao Pai. Antes de ouvir opiniões humanas, você ouça os salmos eternos. Antes de se abastecer com café, que se alimente da palavra. Antes de correr para os compromissos, que se renda ao altar. E mais, ore por quem comenta aqui. Responda a alguém com uma palavra de encorajamento. Fortaleça a fé de um irmão. Estenda a mão espiritual, porque somos corpo, somos família.
E Deus se move com poder quando a unidade do Espírito é preservada entre os irmãos. Aqui, cada comentário é um altar, cada visualização é um encontro, cada oração é um elo que nos liga ao trono da graça. Agora, com o coração aquecido, com a fé renovada, com os olhos voltados para o alto, escreva: protegido por Deus. Faça isso como uma declaração final dessa jornada que vivemos juntos. E volte aqui sempre que precisar. Reore, reouça, relembre, porque a presença que te visitou agora estará com você todos os dias. Agora, respire fundo. Permita-se sentir o silêncio depois da oração, como quem ouve o eco de um abraço divino. Sinta o ar entrando nos pulmões como um sopro do próprio Deus, renovando tudo dentro de você. Não apresse este momento, não corra para a próxima tarefa. Permita que este instante seja sagrado. Um instante em que o tempo parece parar, em que o céu se encontra com a terra, em que o coração encontra repouso. Imagine agora os braços eternos do Senhor envolvendo você, como um abrigo forte contra o vento, como um escudo invisível entre você e qualquer ameaça, como um abraço que não sufoca, mas cura, como um colo que não acusa, mas acolhe. É aí que você está agora, no centro da vontade de Deus, guardado pela fidelidade dele, sustentado pela graça que não falha. Sinta a leveza que vem com a presença, aquela sensação de que algo foi restaurado, realinhado, reconstruído. O que estava bagunçado dentro de você começa a encontrar ordem. O que parecia perdido começa a ser reencontrado. O que estava apagado começa a reacender. Porque quando Deus toca, Ele transforma. Quando Ele fala, Ele levanta. Quando Ele se aproxima, tudo muda. Você pode sair agora para o seu dia, mas não sairá sozinho. A oração não termina aqui. Ela continua dentro de você, nas suas escolhas, no seu olhar, nas suas palavras, nos seus gestos. A presença que te envolveu neste momento vai adiante de você. Está à sua frente, abrindo caminhos. Está atrás de você, te guardando. Está ao seu lado, te sustentando. E está dentro de você, te renovando. E quando, ao longo do dia, as pressões vierem, respire fundo e lembre-se: Deus está cuidando de mim. Quando a dúvida tentar entrar, respire fundo e declare: Deus está cuidando de mim. Quando o cansaço bater, quando o desânimo sussurrar, quando as circunstâncias parecerem fora de controle, respire fundo e diga com fé: Deus está cuidando de mim. Essa verdade é a rocha firme debaixo dos seus pés. Essa verdade é o céu respondendo ao seu clamor. Você não está perdido, você não está esquecido, você não está sem direção. Você está nas mãos de um Deus que se inclina para ouvir o seu clamor, que guarda você como a menina dos olhos, que cobre você com suas asas, que firma os seus passos sobre a rocha, que se faz presente mesmo quando tudo parece ausente, e é essa presença que te acompanhará neste dia. Então, vá em paz, mas vá consciente. Vá com os olhos abertos para perceber os sinais de Deus no ordinário. Vá com o coração sensível para ouvir a voz dele nas pausas do dia. Vá com a alma preparada para ser instrumento, canal, reflexo do amor de Deus onde estiver. Porque este não será apenas mais um dia, será um dia marcado pela presença do Altíssimo. E lembre-se todos os dias: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, porque Ele está cuidando de você. Agora, sempre, hoje e por toda a eternidade.